Marcos Nilsen vai nos falar um pouquinho sobre a Soft News, empresa que já tem aí quase 17 anos, né? Já tem 17 anos, já temos 17 anos de trabalho aqui na Vitória. Vai nos contar um pouquinho como é que funciona a Soft News, quais são as soluções que ela oferece, a quem se destina, para a gente entender um pouquinho mais sobre a empresa. Bom dia, Marcos. Bom dia. Por favor, nos conte então sobre a Soft News. 17 anos, quase maior de idade. Quase Falta maior de idade. quase lá. Como é que começou essa história? Antes de você News. contar as soluções. Antes das soluções, como é que a gente começou? Bom, eu comecei na faculdade estudando. Aí eu era estagiário na faculdade, fiz o curso de licenciatura em informática na Uniuv. Fui a primeira turma a se formar na Uniuv, na licenciatura em informática. E logo que a gente se formou, o campo estava novo e muitas vagas apareceram, né? E eu acabei indo trabalhar numa empresa chamada Madeireira Tomasi e fui fazer a gestão de TI naquela empresa. Então eu fui trabalhar para eles, saí da Uniuv como estagiário e fui trabalhar lá. Durante esse caminhar, eu fiz concurso e comecei a dar aula na Uniuv, virei professor de programação na Uniuv e lá na Tomasi, eles me fizeram uma proposta para que eu não fosse empregado, para que eu fizesse a minha empresa. Que hoje é uma coisa que está muito na moda, mas há 17 anos atrás a empresa já estava com essa mentalidade e eles proporam, ó, para você vai ser bom, não sei o quê, e eu pensei, mas tem os lados, né, a gente ser uma empresa, ser funcionário é muito bom no país, né, mas a proposta foi boa, eu acabei aceitando a proposta da empresa, e abri a Soft News, né? Então corri atrás, aprendi como é que fazia uma empresa, aprendi que tinha que contratar um contador e daí conheci o mundo empresarial a partir desse momento. Alguns anos depois, com a crise do dólar que veio, as empresas de compensado, a Madeireira Tomasi era uma empresa compensada, ela não comportava mais o meu salário para mim trabalhar o dia todo. E aí o diretor, na época, fez uma proposta ao Marcos, eu só posso pagar meio salário para você trabalhar, então eu não posso te dispensar, preciso do trabalho, mas não posso mais manter o salário. Então a gente acertou e eu comecei a trabalhar meio-dia. Isso já era o ano de 2009, quando a gente abriu, e algum tempo depois aconteceu a crise e eu estava com meio salário. Estava dando aula na Uniuv, né? E na época estava começando um projeto muito grande, o maior projeto de tecnologia do governo, que foi a nota fiscal eletrônica. E aí as pessoas estavam correndo atrás. Como eu já estava trabalhando com tecnologia, já conhecia alguns processos, mas não tinha o produto criado. E aí então a gente sentou com a minha sócia, com a Silvia, e decidiu o que nós vamos fazer. Vamos investir, vamos começar a programar. Uma coisa que me chamava atenção também na época é que, como eu era professor na Uniuv, meus alunos também abriam empresas. E isso, de certa forma, me incomodava. Por que me incomodava? Porque eu já tinha ensinado o cara e o cara saiu com conhecimento, foi lá e estava ganhando dinheiro. E muitas vezes ganhando mais dinheiro que eu trabalhando como professor. Porque o salário de professor, né, tem a sua escada de crescimento. Eu não tinha mestrado, estava fazendo pós-graduação, então meu salário ainda era muito baixo ainda na época. E aí, com essa água batendo na bunda, né, de cair o salário e tudo, eu tive que tomar uma decisão e a gente então decidiu abrir o escritório. Então nós abrimos um escritório, algumas pessoas chamam de fundo de quintal, e realmente o primeiro escritório nosso era em casa, uma empresa virtual que só para uma pessoa trabalhar como prestador de serviço. Depois eu abri a Soft News no fundo do escritório do meu sogro, meu sogro morava na frente, ele tinha uma casinha lá atrás e a gente transformou essa casa em um escritório. E aí a Soft News começou ali, uma salinha do tamanho dessa onde nós estamos, com 4 pessoas. Primeiro com uma pessoa, depois mais uma, depois 4. Depois não cabia mais as pessoas dentro do escritório. O projeto da nota fiscal cresceu, a gente conseguiu colocar em muitos clientes a nota fiscal eletrônica, né? E daí a gente passou por um período daí estava tudo tranquilo, daí veio um novo projeto chamado Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, então veio mais um projeto, a gente vendeu mais ainda, e o processo foi assim, foi aumentando o número de clientes, e a gente decidiu trocar e vir para onde a gente está hoje. A gente construiu, então,
a sede da Soft News aqui, né, na Dom Pedro I, e a gente está trabalhando. Então, desde então, a gente está atendendo as empresas, se esforçando sempre, né, na qualidade, se esforçando para atender bem nossos clientes e para fornecer soluções tecnológicas para as empresas, para a indústria e para o comércio. E eu ia perguntar, qual é a expertise? Quais são as soluções da Soft News? As nossas soluções são para aplicações comerciais. O principal, né, o nosso principal foco de atuação é em aplicações comerciais. A gente faz software, é um mini ERP, ele não é um ERP que tenha o módulo fiscal hoje, mas ele tem, é focado para pequenas empresas, né? Então você precisa de uma solução, ele é simples de instalar, ele é simples de operar, ele é feito para que qualquer pessoa possa estar tirando notas fiscais, controlando o seu financeiro, o seu estoque, dentro de um ecossistema que é muito complexo. Então a gente sempre tenta fazer um facilitador para o nosso cliente. Então todas as semanas a gente faz melhorias no software e todo mês, pelo menos uma vez por mês, a gente lança uma versão nova com várias melhorias que foram acumuladas durante a semana. E essas melhorias vão entrando para os clientes. Essas empresas de qualquer setor, food, madeireiro, comercial, quais são os setores? A gente trabalha mais com o comércio em geral, compra e revenda, né, lojas. A gente não é focado em restaurantes, bar e restaurante. Isso não é o nosso produto. Nosso produto é mais focado para a questão comercial mesmo. Você quer abrir um comércio e você precisa informatizar e adequar, né? Nós vamos fazer tudo isso para você. A gente tem um software e ele vai cada vez caminhando para uma área mais específica dentro do nosso ambiente. Então a gente está cada vez mais focado na área comercial. Mas a gente também faz projetos específicos, né? Se o cliente precisar, eu preciso de uma indústria que faça integração com uma máquina, com um equipamento, ou integrar com outro ERP de outra empresa, a gente faz serviço desse tipo também. Cria aplicativos específicos para os clientes que precisem de alguma coisa assim. Mas o principal produto é o Onyx, né? Então o Onyx está desde o começo, ERP. que é o nosso ERP. O ERP de vocês. Que é o nosso sistema de gestão. E ele funciona o quê? Como é que ele funciona? Né? Ele é instalado na máquina do cliente lá, o pessoal faz o atendimento, faz o treinamento e a gente dá suporte para essa pessoa enquanto ele mantém contrato com a gente. Imagino que o cliente tenha muita vantagem a partir da instalação. O que ele comenta, o cliente de vocês, antes de ter um ERP, talvez já utilizava alguma solução anterior, não direcionada para o serviço, né, para o trabalho dele, e depois de colocar o Onyx? Como é que melhora? Cada empresa que você tem, você vai adquirir um sistema, ele vai ter uma metodologia de trabalho, né? Mas o que a gente gosta muito de ouvir dos nossos clientes é que quando eles chegam assim, nossa, como é fácil de trabalhar com vocês. Esse que é o maior... Intuitivo, praticamente. É muito intuitivo, ele é simples, ele é feito para o usuário, né? Então a gente tem milhares de regras de negócio, mas a gente tenta esconder tudo isso do usuário, ele não vê nada. Ele só vê a telinha do computador, ele clica no botão e a nota saiu, né? Então, o objetivo é que seja extremamente fácil e simples, né? Nós temos um lema aqui, tem que ser simples. Ótimo. Simples e descomplicado. Se complicou, pode parar, não é para fazer. O cliente não consegue, porque a gente hoje vive numa época que as pessoas trabalham por intuição também. Então, se o botão não diz o que, não tem intuição para o usuário, tem muito botão na tela, ele não sabe operar. Por exemplo, a gente trabalha hoje, a gente amadureceu durante esses 17 anos muito em questão de desenvolvimento. Nós passamos por N etapas do desenvolvimento, as linguagens foram mudando e a forma de trabalhar também foi mudando muito. E uma das coisas que mais importa hoje é o atendimento para o cliente e que o software seja feito e seja bom para ele. Não é um software que eu vendo de qualquer maneira, eu faço para que ele seja bom para o meu cliente. Então, sempre quando um cliente tem algum tipo de problema, uma solicitação, uma dificuldade, a gente reavalia o nosso processo para ver se aquele processo está correto e adequado para o cliente, né? E a gente, assim, quando o cliente mostra para a gente que nós temos um processo que está ruim, nós lançamos como melhoria e isso entra nas próximas versões do software assim que a gente finaliza. Esse suporte que o cliente também precisa, a Soft News oferece. Também, às vezes, quando não está adaptando ou precisa de algum gerenciamento especial, a Soft News também dispõe. Fazemos a questão do suporte, o suporte funciona em horário comercial, né? Tem várias pessoas trabalhando sempre no suporte, nunca ficamos sem uma pessoa sem atendimento. E quando as pessoas têm qualquer problema hoje com
é muito comum isso, né, com a internet. Então, quando tem qualquer tipo de problema, o cliente abre o software de acesso remoto e nós vemos o problema, falamos com ele e arrumamos na hora. Então, 90% dos problemas são dúvidas, não são problemas. Então, eu não consigo mandar essa nota. Aí existe uma complexidade no mundo fiscal que às vezes impede que aquela nota seja transmitida para a Receita, ou não consigo fechar uma venda, não consigo fazer um recebimento, não consigo receber um boleto, por exemplo. Aí o cliente liga para nós e a gente vai ver, o processo está aqui, só você clicar nesse botãozinho aqui e fazer de volta. Às vezes é mínimo, Às vezes é simples. Às vezes acontecem situações em que a gente também trabalha com os nossos parceiros. A Soft News valoriza muito a parceria com as contabilidades. Então, as contabilidades, nós trabalhamos em conjunto com as contabilidades e o cliente. Na Soft News nós temos um tripé, a gente fala assim que a gente é um tripé. É o cliente, é o software de gestão e os escritórios de contabilidade com os quais a gente trabalha. Nós trabalhamos com todos os escritórios hoje na cidade e a gente valoriza esses profissionais porque eles estão do outro lado nos dando informação que gera informação fiscal para o cliente. Então, o que acontece na real? Quando o cliente tem uma dúvida, ele pergunta, esse imposto aqui não está certo. Emite um documento, faz uma operação fiscal, e ele tem a dúvida, ele questiona. A gente tem que trazer o parceiro dele, que é o contador, que é a pessoa que vai dar orientação para ele para fazer o processo funcionar. Então a gente faz o quê? A gente entra em contato direto com a contabilidade, a gente tira uma etapa do processo, ele não fica tentando fazer o telefone sem fio, liga para esse, liga para aquele, não. Onde que está o problema? Então a gente já pega os contatos das pessoas nos escritórios e pede ajuda para eles. Teu cliente é tal? É sim, está dando isso lá com ele, está pedindo ajuda. O contador já nos passa orientação, a equipe do contador, né? Às vezes os escritórios têm uma equipe inteira trabalhando também. Lá também a parte fiscal é bastante grande. E eles nos passam os retornos e a gente aí resolve esse problema e essa dúvida do cliente. Marcos, para a gente concluir, quantos funcionários, qual é o time da Soft News e qual é o sonho, qual é a meta, aonde a Soft News quer chegar? A Soft News hoje trabalha com 15 pessoas, hoje são entre suporte e desenvolvimento, né? E o nosso objetivo é sempre ser a empresa de tecnologia da região e se tornar isso e cada vez mais concretizar. A gente já tem muitos parceiros, né? Aumentar as parcerias, aumentar o relacionamento com as pessoas, né? Trazer mais pessoas para dentro do nosso ecossistema de software e sempre estar oferecendo para os nossos clientes o que tem de melhor, o melhor atendimento e o melhor software também. Sucesso para vocês. Vida longa, Soft News. Obrigado.